Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Grazi Fávaro, jornalista, repórter há mais de 10 anos nas externas aí da TV. E esse é meu novo projeto, o Podgra, um projeto que ainda está nascendo, ainda está em desenvolvimento, pode sim se transformar ao longo dos meses aí, mas hoje eu tenho o prazer de receber minha amiga, minha irmã, Juliana Coleta, que vai bater um papo aqui comigo. A gente vai falar de vários assuntos relacionados à TV, aos bastidores. O que mais, Ju, que a gente vai falar hoje aqui? Da vida. Dos nossos sonhos, do que a gente queria quando a gente começou a fazer faculdade, né? Enfim, um bate-papo super legal. Vem com a gente. Vamos lá, Ju. Bora. Juliana Coleta, se apresenta, então. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Uma honra esse convite desse início desse projeto, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Vai acontecer. Já aconteceu, já decolou, já foi. Isso aí. Falar da nossa carreira é sempre muito bom, né? Apesar de não ser tudo aquilo que as pessoas acham. Ai, não frustra o pessoal ainda não? Mas a gente tem bastante história para contar, né? Tem, graças a Deus. Ju, comece falando um pouquinho então, como é que você começou? Sei que faz um tempinho também, né? Faz um tempinho aí, né? Mais ou menos uns 17 anos. Misericórdia. Tamo velha, amiga. Aliás, a gente já acompanha a velha guarda Verdade. do jornalismo campineiro. Eu comecei na minha cidade, em Limeira, né? Fiz faculdade lá, comecei trabalhando numa TV local, o que eu acho muito legal, uma experiência muito boa. Porque quando você começa num lugar pequeno, você é obrigado a aprender a fazer tudo. Exatamente, né? O famoso zeferino, né? O zeferino é total, né? Ali você faz de tudo, não adianta você achar que você vai, porque na faculdade eles ensinam uma coisa, né? Que jornalista tem ali o editor, o produtor, o repórter, o editor, mas na prática não é bem assim que funciona, né? E hoje, com tanta tecnologia, tanta inovação no jornalismo, nem mesmo nas TVs grandes, né? Muita coisa mudou de lá pra cá, né? E como? Mas eu comecei nessa TV pequena, chama TV Jornal de Limeira. É que você é de lá, né, Ju? Você é de Limeira. Isso, sou de lá. Eu passei, assim, por uma prova de fogo logo no início, que foi... Eu fui de um extremo ao outro, assim. Eu consegui um estágio, na verdade, sem remuneração. Trabalhar. Vá. Só que era na área do entretenimento, com a Flor. Aquela do Silvio Santos, a própria. Que legal. E trabalhei com ela e com a irmã dela, a Iris, diretora dela. Então, aprendi muita coisa de bastidor ali com as duas. Fazia alguma coisa de externa também, mas era mais na área da produção mesmo, do ao vivo. E aí, uma outra figura me chamou para trabalhar com ele também, que foi o Geraldo Luiz. Foi aí que eu fui iniciada na vida policial, né, no jornalismo investigativo. Eu não escolhi. Te escolheram. Eu caí de paraquedas lá. É sempre assim. E aí eu comecei a trabalhar com ele também no programa chamado A Hora da Verdade, lá em Limeira. Era tipo aquele Gil Gomes. Tipo Gil Como é Gomes. que era aquele jargão dele? Aqui e agora, Aqui né? agora, é. E aí era nesse nível o programa, assim, só factual, policial, se torcesse a TV, saía sangue. E aí depois eu tive uma experiência numa TV do Grupo Record, que atualmente é onde eu estou hoje, na Rede Família de televisão, tive uma passagem breve por lá. E depois eu fui para Record Campinas, que é onde eu conheci essa pessoa. Né? A Ju fazia madrugada. Quando eu entrei na TVB Record, eu entrei lá em 2011, 12, meados disso, alguma coisa assim. E a Ju fazia só factual, que o factual, na verdade, é crime, só notícias policiais. Então, o que acontecia durante a madrugada, a Ju fazia, ela era a moça da madrugada. E aí foi onde eu comecei a conversar, a trocar ideia, porque naquele momento eu já estava fascinada também, né? Eu já queria. Assim, é o mundo de cão, né? O mundo cruel, é madrugada, é só notícias ruins, a gente dá de cara com a criminalidade mesmo, a gente vê que a vida muitas vezes não vale nada. Como a maldade, né? Às vezes a gente vê como a pessoa consegue atingir um nível de maldade assim extremo. Mas é fascinante, né? É envolvente, né? A gente não quer sair dali. Exato. É muito louco. É onde os professores da universidade choram, porque eles falam que nós temos que ser objetivos,
não podemos nos envolver com a notícia. Mas foi uma briga, inclusive me rendeu um exame na faculdade, porque eu questionei a coordenadora do curso, porque como é que nós, humanos, que somos subjetivos, em algum momento podemos pensar em sermos objetivos? É impossível. É. Só se eu deixasse de ser humana, eu poderia ser objetiva. Como eu não consigo exercer minha profissão sem ser eu teria que ser subjetiva. E foi uma discussão enorme, eu acabei, talvez, por algo que ela não tenha gostado, eu fiquei de exame. É que talvez ela nunca tenha vivenciado, né? Porque existe muito isso, que tem professor que sabe a teoria, mas a prática é completamente diferente. E só na rua a gente entende isso, né? E da melhor e da pior forma, assim. Porque na rua a gente... Depois que a Ju, complementando o assunto, né? Depois que a Ju saiu da madrugada, você foi pra onde? Eu fui ter uma folguinha, trabalhar de dia, né? Na parte da manhã, e aí a Gra assumiu a Aí eu madrugada. assumi a madrugada, eu fiquei acho que uns 2 anos na madrugada. E as pessoas falavam assim, mas como é que você pegava uma reportagem? A gente ficava literalmente na porta das delegacias esperando o crime acontecer, né, Ju? Exatamente. E ali na porta da delegacia tinha de tudo. 13, sim, 13 louco, era o que mais tinha. E ali a gente via de tudo, né, Ju? Mas foi uma escola de vida pra gente, eu acho que sem dúvida, né? Sem dúvida. Mais do que jornalismo, né? A gente aprendeu muito da vida ali, né? A dar malandragem, né? Assim, como é que funciona. A olhar as pessoas, a interpretar as pessoas de uma maneira diferente. Quem tá chegando por perto. Eu lembro muito bem, assim, que depois que eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu era pamonha, assim, sabe? Pra dirigir e tal. Depois que eu comecei a trabalhar na noite, assim, na madrugada, eu chegava e olhava de um lado, eu olhava do outro, eu via se minha porta estava trancada, se tinha alguém atrás do meu banco, e eu ficava olhando o retrovisor toda hora, se o vidro do meu carro estava aberto o suficiente para alguém enfiar a mão. A gente fica no estado de alerta, como se a gente fosse polícia, né? né, Grazi? Né? Isso é outro assunto que nós vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente fala desse capítulo. Que, aliás, foi uma delícia participar, principalmente da parte prática. Né? Mas já a gente fala disso. A gente ficava na delegacia, mas a gente tinha também as nossas fontes, né? Que são construídas aí com confiança, ainda mais no meio policial. Então, a gente tinha a maioria eram policiais, né, que passavam as informações pra gente, e a gente sabia exatamente onde estar na hora certa e principalmente na hora de sair, para não acabar virando a matéria, né? A vítima, né? A gente várias emoções. Lembra de alguma aí que te marcou, assim, que foi bem forte? Eu lembro que você subiu o Morro do São Camilo. Isso. Morro do São Camilo, em Jundiaí. Foram, acho que umas 4 vezes, assim, de apreensões de drogas. E lá é morro tipo Rio de Janeiro mesmo, né? Então, a gente tinha um radinho de comunicação, que a polícia colocava na frequência que os criminosos estavam usando para invadir, né? Era uma invasão. Então, a gente combinava, os policiais falavam, a gente vai se encontrar em tal lugar. E aí, geralmente, eu que ia dirigindo a viatura da TV, porque o cinegrafista já ia... Tinha que filmar do lado. ele já estava filmando, e era a parte que eu gostava, porque ali, gente, eu me realizava, né? Você achava que era piloto a de motorista fuga, ali. junto com os policiais. Aí a gente tinha um radinho desse que eles entregavam pra gente, até para ir captando áudio pra matéria. E ali a gente escutava tudo. Isso a gente tá falando de 10 anos? 2011. Por aí, né? Que 2011. podia, naquela época podia. Naquela Os jornalistas época podiam andar com radinhos no carro, tipo, pra poder ouvir a frequência. Hoje em dia, não mais. Até porque digitalizou também depois, né? E aí aquele famoso HT acabou, né? Que era uma das fontes também que a gente tinha. E aí a gente ouvia tudo, desde as ameaças. Eles sabiam que a gente estava ouvindo eles, então eles ameaçavam. E era impressionante como eles viam os detalhes. Eles falavam da roupa que eu estava usando, tipo, da calça que eu estava usando. Eu estava dentro do carro. Então, onde eles estavam? A gente não via eles, a gente só ouvia. E aí, a hora que a gente ia subindo as vielas e parava em algum ponto ali específico, porque os policiais tinham achado alguma coisa, no radinho eles falavam, então aqui, ó, eles estão falando isso, isso e isso. Aí você olhava para os lados, cadê?
Eles estavam vendo a gente, vendo e ouvindo, então eles estavam muito perto. E certamente estavam armados. Então era aquele friozinho assim na espinha o tempo todo, até sair do morro junto com as apreensões. Prisão era difícil acontecer, mas era muita droga apreendida. E ali essas entradas no Morro de São Camilo. E o que passava, assim, Ju, na sua cabeça, depois que você saía dessa adrenalina toda, né? Chegava na redação, começava a escrever a matéria, você tinha consciência do perigo que você estava correndo ali? Sempre tive. Mesmo na hora. Mesmo na hora da adrenalina, assim. Foi tudo sempre Eu acho que eu muito não, consciente. muitas vezes eu não. Eu sabia, assim, que os policiais, eles avisavam. É muito perigoso, tem certeza? Não, tem certeza. Eu Quero ir, sim, me coloca lá na frente. Na verdade, eles sempre me colocavam no meio, né? Eles eram um escudo para mim e pro câmera. Então, ficava, tipo, uns 4, 5 policiais na frente. Eu e o cinegrafista, na época era o Brás, que foi que me acompanhou. Zé Brás, grande Zé Brás. Nas várias inserções aí no São Camilo, o Brás estava comigo. E mais uns 3, 4 policiais na retaguarda. Então, assim, a gente é 100% confiança. Eu confiava neles e eles confiavam na gente de que a gente não ia fazer nada fora do combinado, porque poderia colocar a operação em risco e nos colocando em risco, colocando a vida deles também, porque se a gente entra numa situação que eles precisam nos defender, a gente poderia fica ruim para todo risco, mundo, né? Mas esses foram, assim, os mais movimentados, né? Mas em Campinas ainda teve o caso da chacina, que aconteceu. Chacina eu também cobri. Eu tava em Americana fazendo uma apreensão da Guarda Municipal quando a Fábia me ligou. A Fábia era a nossa ronda, que fica na redação ligando para pegar a informação. E ela, vem para Campinas porque tá acontecendo alguma coisa. Ninguém falava o que, né? As informações iam chegando, né? Foram 12 mortos? 12 mortos. 12 mortos. Ninguém sabia da 4, onde. 5 feridos que chegaram a ser socorridos. Tudo tinha começado num domingo à tarde com a morte de um policial numa tentativa de roubo num posto de combustível próximo a Ouro Verde. Isso foi em 2013, eu acho, que é a chacina aqui em Campinas. Foi, acho que uma das últimas grandes coberturas que eu fiz antes de ir embora para Minas. E aí, aquela noite foi, assim, interminável. Aquela noite, acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que eu achei que eu não ia terminar a matéria. Que eu não ia chegar viva na redação. Era um corpo atrás do outro, né? Lembra disso aí pra gente? Era. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. E aí, a gente não tinha encontrado ainda os policiais. A gente não tinha encontrado a equipe que estava fazendo os locais, né, onde estavam os corpos. A perícia já estava trabalhando, a gente já sabia que já tinha uns 3, 4 carros da perícia, a Polícia Civil também já tinha sido acionada, e a PM também estava ali por perto. Só que a PM tinha sido expulsa, entre aspas, né? Eles preferiram recuar, porque a população estava de uma forma descontrolada, então eles recuaram para que a Civil pudesse fazer os trabalhos, e aí a Guarda Municipal foi para auxiliar ali na hora. Mas até a gente chegar onde estavam 7 ou 8 mortos, que era um dos pontos principais, a gente passou por vários outros pontos que também tinham alguns corpos, só que não tinha ninguém, não tinha polícia, não tinha nada. E aí família no máximo. Não tinha ninguém. Ninguém. Tinha o corpo lá no chão com um lençol. E foi dessa maneira que eu comecei o off ainda, me lembro muito bem. Um lençol, não era aquela manta térmica, porque a perícia não tinha chegado ainda. Alguém simplesmente colocou um lençolzinho ali para tampar o corpo. E aí nós paramos a viatura, descemos, e assim, ali eu senti como é que a nossa vida não vale nada, né? Tá lá abandonado, é uma pessoa, né, que tá ali, tem uma história, é um pai de família, talvez. Eu sei que era um jovem, aparentemente uns 20 e poucos anos, mas talvez tenha filho, tenha mãe. Até então as identidades não tinham sido reveladas, né? Não. A gente não sabia quem era o quê. Eu lembro que eu fui te render, eu acho, nessa madrugada, que
A hora que você saiu, 6 horas da manhã, É, eu acho que esse entrei dia às 6 para poder te render. Então foi aí que eu comecei a fazer o restante dos corpos que estavam sendo encontrados naquela madrugada ainda. Aí, a hora que a gente parou a viatura, a gente desceu, eu e o Brás, só nós dois e aquele corpo Aquele lá, take rápido, papo, pra ninguém escuro. ver. Foi o que eu falei, Brás, rapidinho. Só que a hora que a gente parou, tava tudo muito escuro. Era uma viela. Aí eu ouvi passos, só que não deu pra eu virar, porque a hora que eu ouvi passos, eu senti algo nas minhas Credo. costas. Era o Brás. Eu acho que era uma arma, não era o Brás. O Brás estava na minha frente fazendo imagens do corpo. Eu estava cuidando da retaguarda do Brás, Ah, próxima ao muro, para tentar me proteger também. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Se era um acerto de conta entre facções. Ninguém sabia. E aí nisso eu senti algo que eu acho que eu não virei para ver. Até porque a ordem era não vire. Só entra no carro sentiu e o vai embora. cutucãozinho ali, tchau. É, eu senti mesmo, como se fosse o cano da arma no ombro. Entra no carro e vai embora. Brás, eu só chamei ele, Brás. A hora que ele virou, o cinegrafista tem a câmera e aquela luz, né, em cima. Então, a hora que ele virou, iluminou o rapaz, que saiu, se escondeu na viela. Falei, vamos, entra no carro agora. Ele, por quê? Entra no carro agora. Não faz pergunta Só nessas entra no horas. carro. E essa parceria acontece, tem que acontecer. Tem. Porque senão ali ele poderia me colocar em risco e ali a gente poderia ter ficado ali. Só entra no carro. Ele entrou no carro, a gente foi embora na rua de cima. Quando eu consegui falar, eu falei pra ele. E a gente tinha alguns apelidos, né, que a gente chamava. Ele me chamava de Creuza. Ele, Creuza, e agora? Eu falei, agora vamos continuar. Respira, calma, vamos continuar. E a gente foi passando por outros locais que também tinham outros corpos, até a gente conseguir chegar, acho que era perto do terminal, um terminal onde estavam uns 5 ou 7 corpos. E Que ali era a maior sim, quantidade. ali né? tinha muita gente, muitos moradores. E eu me lembro que tinha um policial, amigo nosso, que estava fazendo o P2, que eles falam, né? Que é policial disfarçado. Uhum. Só que os moradores não queriam a PM ali. Então eles já tinham que estar lá disfarçados. E aí ele veio e falou, ó, faz de conta que eu sou da sua equipe. Eu falei, como que eu vou te esconder, né? Aí eu dei a luz pra ele, eu falei, pelo menos você põe no rosto, né? Vai evitar que as pessoas vejam o seu rosto. E aí ele ficou como nosso iluminador, mas ficou ali colhendo as informações que ele precisava para a investigação dele. Então, realmente é uma relação de troca, né? confiança e de troca, né? E ali também, se descobrissem ele, a gente ia junto, né? Quanto risco, né, Ju? Meu Deus. Mas Eu essa lembro- noite foi a única que eu achei que eu não ia chegar na redação. Misericórdia. Essa chacina, ela deu muita repercussão, né? A gente Muita. rendeu várias e várias matérias, assim, durante meses. Eu lembro, a gente tem até uma foto bem emblemática, assim. A gente tá na porta da seccional lá do centro. Não sei se você tá nessa foto, mas tá a equipe inteira de jornalismo lá, todo mundo sentado na escada. Tinha 2, 3 refrigerantes embaixo, assim, porque a gente tava esperando uma pizza, gente, porque ia até altas horas ali a investigação. E a gente ficava mendigando, literalmente, uma entrevista, uma notícia, uma foto. Ai, me dá a fotinho de uma arma, me dá qualquer coisa que pudesse compor nossa matéria, né? E passava o delegado, por favor, vem cá, dá uma palavrinha. Passava o investigador, e aí, fala alguma coisa pra gente. Porque a gente precisava entregar alguma coisa no jornal. E aí, não tinha nada, ninguém falava nada pra nós, né, Ju? E eles ali queriam a gente- novidades todos os dias, Todos né? os dias, toda hora. E que jeito que dá novidade? 12 corpos, ninguém sabia quem eram os atiradores. Foi uma madrugada inteira só de tiro, tinha corpo espalhado na cidade inteira. Ninguém sabia a motivação, né? Depois foi desenrolando. Nem sei que fim deu, você lembra? Depois eu não acompanhei o fim da investigação, né? Mas chegaram a relacionar a questão da morte desse policial. Alguns policiais acho que foram, inclusive, ouvidos, investigados, mas não ficou nada comprovado, né? Chegaram a colocar a culpa na PM, né? Que eram policiais fardados. Um falava que tinha farda, outro falava que não. Foi na conta dos PMs, né? Mas eu acho que até agora realmente não... eu acho que nenhum policial foi realmente... eu não acompanhei o resto da investigação, porque depois
Acho que foi esse dia, talvez, que eu comecei a pensar em mudar. Mudar de ares. Chega De de áreas sangue. totalmente, inclusive de estado. Você sabe que... Bom, fala aí, já que você falou de estado, né? Depois disso, você foi pra Varginha. Você foi lá pra Minas, né? Você recebeu a proposta e partiu Minas Gerais. Eu saí de férias, depois de acho que foi a última grande cobertura. E aí eu saí de férias e eu recebi uma proposta. Aí eu pensei, por que não? Né? Por quê? Por que não? E aí eu fui pra Record Minas, lá em Varginha, a terra do ET. Que jamais imaginei que eu moraria lá. Imagina, Varginha. E eu? Nunca. Mas cheguei lá e falei, bom, agora eu vou falar de outra coisa, né? Vamos mudar o assunto, vamos... É um imã danado, né? Parece que puxa, assim, ó. Pega plantão, é só essas encrencas. E aí lá tinha também muito factual, mas Minas me deu oportunidade de fazer muitas matérias com animais. Assim, várias histórias de matérias assim com animais. Aí eu me divertia bastante. Teve uma vez que eu fui fazer, era um gatinho que fazia massagem na vaca, lá no sítio. Em Minas Gerais tem muita Não, história. e as matérias são as melhores, né? Muita história boa. O que vira VT lá? Um gatinho que faz massagem na vaca. E quando a produção me contou, eu falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? É. Tudo bem, vamos lá, né? Eu cheguei lá, o gato fazia uma massagem na vaca. Meu Deus. A vaca mugia, chamava ele, ela chamava ainda. E aí ele ia lá com as patinhas, e não era intencional os movimentos dele, ele realmente fazia massagem na vaca. Essa foi uma das... Depois teve Coisas do interior, né? Só coisas lá. do interior. Aí tinha uma mulher que ela tinha um bode, uma porca, o bode chamava Gabriel, e acho que a porca chamava Florentino, uma coisa assim, de estimação. E a porquinha, ela saía passear de coleira e tudo, né? Em Varginha. Esse do gato, acho que era Nepomuceno, uma cidade próxima lá. E aí teve a transferência dos elefantes, que foram... Elas foram as primeiras moradoras do santuário, que é lá em Foz do Iguaçu. Que é hoje tem, acho que mais... Chegou, inclusive, acho que mais um do Chile há pouco tempo. Que acho que são 6 por enquanto. E aí foram 2 dias de matéria. Porque elas tinham que entrar numa caixa. Chegada do elefante. Elas tinham que entrar numa caixa que foi feita para elas. A gente está falando de um bicho de toneladas. Nada podia dar errado. Elas tinham que entrar nessa caixa, se sentirem bem, ficar lá o dia todo para depois a porta ser fechada. Era tudo aço. Não foi essa, só te interromper, não foi essa que saiu aqui do aeroporto de Viracopos? Não, essa é a que chegou depois. Ah, tá. Porque recentemente teve uma que saiu aqui do aeroporto e foi pra lá. Elas... De avião, ela é chique, bem. Chiquérrima, né? Imagina você ali com ela num avião. A hora que foi colocar essa caixa, era a Maia e a Guida. A Maia pesava um pouco mais, apesar delas terem quase a mesma idade. A hora que foi colocar a caixa no caminhão, demorou porque teve que chamar um outro guindaste. A hora que foi subir, não dava. As rodas do guindaste saíram, assim, ó, ele foi empinando. Aí teve que chamar o outro para poder subir. Isso tudo demorou um tempão, foram 2 dias. Acompanhando toda a equipe, noite adentro, ficamos lá. Mas foi muito recompensador, assim. A primeira vez que eu tive muito perto, dei cenoura para elas, ajudei ali a alimentar as bichinhas, foi muito legal. Fala bichinho, né? Parece que é assim, pequenininho. Enorme. Eu tava ouvindo você falar aqui, eu lembrei de uma matéria que eu fiz lá em Minas também, porque, só para atualizar, né, pra gente voltar um pouquinho na história, que depois que a Ju foi pra Varginha, acho que 1 ano depois, mais ou menos, eu recebi um convite... A Grazi não aguentou de saudade, foi atrás. Eu recebi um convite para trabalhar lá na IPTV de lá, mas eu era temporária só por 3, 6 meses, alguma coisa assim. E eu falei, a Ju já tá lá, vai ser fácil, vou embora também, né? E aí as meninas trabalhavam na Record, eu era a única da IPTV,
Só que eu fui morar numa república com 6 mulheres jornalistas, pensa. Só jornalista, só repórter tinha na casa. E foi uma aventura, assim, um capítulo X da nossa vida, né, Ju? Que daria outro podcast com todas juntas. Não, quem sabe, é uma boa ideia pra gente tratar disso. E entre essas matérias de Minas Gerais, eu lembro que eu fiz de um ovo gigante, porque virava muita matéria, assim, que é da simplicidade dele, só que chamava muita atenção, né? Então, um ovo gigante que a galinha botou. Então, aquilo virava matéria. E pra você contar, escrever texto, a galinha botou um ovo gigante. Era a minha frase que eu tinha. Eu ia falar mais o quê? Da onde que... Quem é a mãe da galinha? Não sabia. Era ali, do sitiante. Cara, é uma dificuldade para escrever texto assim. Mas na hora você baixa o santo aqui, né, da interpretação, você vai inventando umas historinhas. Inventando não, né? Modo de dizer, da criatividade ali, né? E vai desenrolando. Mas fazer matéria de um ovo gigante foi, ó... Desafiador, né? Desafiador. Que essa é o grande desafio dos repórteres, né? Você transcrever um texto, fazer uma matéria de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Ter que... E às vezes amenizar algumas coisas, né? Outras vezes você usar palavras do vocabulário mais simples, porque afinal de contas a obrigação de se fazer entendida é de quem comunica. Sim. Né? Então, a pessoa não entendeu bem. Não é a pessoa que não entendeu bem, é você Talvez que não falou bem, né? Né? Não soube explicar. Então, esse é um grande desafio, né? Às vezes pega uma matéria que tem termos mais técnicos e aí você precisa entender muito bem aquilo para você conseguir transcrever de uma forma mais simples para quem está em casa poder entender. É um desafio mesmo. Desafiador. E aí, Varginha, depois fui morar em Poços de Caldas também, na Record, para fazer aquela outra área ali. E lá também mais matérias de bichos, de histórias, assim, de sitiantes, né? Até a própria história do ET, né? Eu fiz, assim que eu cheguei... ET de Varginha. Todo mundo te pergunta ainda? Você viu o ET lá em Varginha? Porque quando eu falo que eu morei lá, todo mundo pergunta, né? Eu fiz o especial de 20 anos do ET. Ixi. E foi aí que eu tive contato realmente com a história do ET. E vou te falar. Existe? Alguma coisa aconteceu ali. Tem uma energia estranha. Não é nem energia, são fatos. Porque a história, quando ela é contada, esmiuçada, muita coisa não fecha, lógico. Mas muita coisa se encaixa de uma maneira que, se foi ET ou não sei, mas é o segundo caso mais comprovado da ufologia. O primeiro, acho que é de Kansas. E o segundo ou terceiro caso mais comprovado da ufologia é de Varginha. E no mesmo dia, tem um casal de sitiantes que teria visto a nave, a primeira, e o ET que teria caído lá. Depois tem as meninas, as irmãs, que abriram uma sorveteria, inclusive, embaixo da nave do ET, lá em Varginha. Elas ficaram um bom tempo sem querer falar desse assunto, era difícil conseguir mundo entrevista. Que você vai falar vai a pessoa tira sarro, né? Vai dar risada. Rapaz. O sargento que morreu 3 dias depois de supostamente ter tido contato com o ET, ele foi pro hospital, teve uma infecção generalizada e morreu. Simplesmente. A família dele conta que ele não tinha nenhuma doença. Ele não tinha nada. Depois dele ter participado da suposta captura do ET, ele começou a passar mal, foi pro hospital, ficou 3 dias internado, entrou em coma e morreu. Tchau. Tchau, mundo. Morreu. O exército foi convocado. Existe uma foto de um comboio do exército na Fernão Dias. Indo pra Varginha? Indo pra Varginha. Tem áudio de comandantes do exército em missões secretas. Tem um soldado que foi convocado para essa missão secreta em Varginha. Então alguma coisa aconteceu ali, aquele dia. E quem viu, afirma que viu com toda certeza. E dizem, inclusive, que Varginha e Campinas têm uma ligação muito forte, né?
Dizem que 2 dos capturados foram trazidos para a Unicamp, que tem É verdade, eu já ouvi essa uma história. sala Uma secreta, sala não sei onde secreta lá, que que eles desmiuçaram estariam ele lá. ali, né? Enfim, estudaram, fizeram pesquisas no É. suposto ET. E eu acho até que talvez mirou São Tomé. É? Eu acho. Porque se ele tivesse aparecido em São Tomé, ninguém ia acreditar. Ninguém, Qualquer pessoa que certamente. conta a história em São Tomé que viu ET, Falei, o povo vê legal. gnomo, vê É. duende, por que que não viria ET? Então ninguém ia acreditar, né? Acho que deu um pane na nave, eles caíram antes. E é engraçado, né, Ju, que a cidade adotou tanto essa história, assim, porque eu acho que lá, vamos falar de 30 anos atrás, foi mais ou menos isso a aparição? Acho que Ah, eu acho que mais. já deve estar fazendo 30. Por aí, em média. A cidade, às vezes, podia ficar com medo, os moradores, né, receosos, assim, se passar tudo por mentiroso e tal, mas a gente chegou no nível ali, das últimas vezes que eu fui pra Varginha, tem chaveiro, tem ET pra todo lado, na fonte tem, né, Tem a nave. a nave do ET, a cidade adotou tanto a história, enfim, a lenda do ET, que ficou Varginha, a cidade do ET, né? E é muito legal, porque isso rende dinheiro para eles, é turismo, gente que vai lá atrás do ET. Os pontos de ônibus, né, são todos, a cobertura é feita de É até navezinha, legal, né? é bonitinho de se ver, né? Mas você pode perguntar para qualquer ufólogo. É o segundo ou terceiro caso mais comprovado da ufologia mundial. Caramba. E eu confesso que eu duvidava muito. Ainda não posso Eu afirmar que o não ET sei. apareceu em Varginha. Não, É. não Eu também não duvido, arriscaria Ju. de 100%. Mas quando eu fiz essa matéria do especial de 20 anos do ET, eu posso dizer que algo aconteceu naquele janeiro. Se eu não me engano, foi janeiro. 18, sei lá quando que fez aniversário. Algo aconteceu aquele dia. A história se entrelaça de um jeito assim que quando é Surreal, né? mentira, ainda mais com o tempo passando, vai caindo, né? As pessoas vão se perdendo ali na mentira. Mas a história que ainda se sustenta e o que se comprova, algo aconteceu ali. Se foi ET, não sei. Mas alguma coisa apareceu lá em Varginha nesse dia aí. E Varginha foi um período tão bom, né, Ju? A gente ficou lá meses, assim, era um negócio surreal. Entrando só um pouquinho na parte que a gente morou junto, éramos 6 mulheres, 6 jornalistas, 6 repórteres trabalhando na mesma cidade, tudo forasteira, ninguém era da cidade, né, Ju? Tudo De fora. buscando crescimento, buscando se desenvolver profissionalmente, né? Foi um período muito bom. E a gente tem amizade até hoje, assim. A gente vai pra lá, elas vêm pra cá. É a nossa República Coração de Mãe. Sempre cabe mais um, né? Sempre cabe mais um. E foi assim comigo. Fui a última a chegar? Não, foi a Carol, Não, né? a Carol chegou depois. Carol chegou depois. Foi um período muito bom, muito importante. Foi bom para o nosso crescimento, né? Mas Minas Gerais foi um período muito bom para minha vida profissional também. Eu tive a oportunidade de fazer. Aqui a gente fazia direto as entradas nos nacionais da Record, como Cidade Alerta, Jornal da Record, Fala Brasil, Hoje em Dia. Lá em Minas eu tive a oportunidade de fazer o Domingo Espetacular, com essas histórias, né, de interior, assim, que chamava muita atenção. O período que eu passei lá, eu tive 2 histórias, assim, bem emblemáticas, que marcaram bastante, eu acho que a minha carreira. Uma foi porque eu trabalhei, depois que eu saí de Varginha, eu voltei para Campinas e depois eu fui para Franca. Só que eu cobria a região do Sudoeste Mineiro, porque Franca é muito próximo dali do Sudoeste. Então eu cobria toda a Serra da Canastra ali, né? Região de Pasto, São Sebastião do Paraíso, aquele entorno ali. E eu fiz uma matéria uma vez de uma van escolar que caiu de um penhasco de 30 metros de altura. Era 5 horas da manhã que a van passava, porque eles tinham que ir lá entrar no vale. Eu não lembro o nome do vale, mas fiz essa mesma no matéria. Vale da Gurita. Você fez ela? Fiz. Nossa, pra mim ela foi muito marcante, assim. Aí você entrava no Vale da Gurita e é uma estrada de terra, só cascalho, assim, super alto, né? E para você chegar na casa das pessoas era muito difícil. Distante. E a van, era uma perua bem antiga, até escolar, que passava pegando as crianças e o motorista cochilou em algum determinado momento ali. Ele se perdeu e a Kombi, né, ela tombou e foi escorregando 30 metros o barranco abaixo. Tinham 14 pessoas, eram 12 crianças e 2 adultos.
Nisso que a van tombou, a gente recebeu a notícia, ó, aconteceu um acidente no Vale da Gurita, corre pra lá. Eu demorei pelo menos umas 2 horas pra chegar, porque era longe pra dedéu. E a história que a gente ouvia lá era com uma menina de 6 anos. Todo mundo sobreviveu, gente. Uma menina de 6 anos, ela com traumatismo craniano, ela escalou literalmente Junto com a irmã mais nova. A mais velha levou a mais nova, porque a mais nova não queria ficar. É, eu acho que ela tirou, porque no que a van tombou, a Kombi tombou, era um riachinho ali, então tava entrando água. As crianças não conseguiam sair, literalmente. Tinham muitas machucadas ali, né? E a história que eu contei, que eu lembro, era que a irmãzinha mais velha ficou na Kombi, ela só tirou ela, e a mais nova, de 6 anos, subiu, escalou, e ela ainda andou 4 quilômetros até chegar numa pousada que tinham 2 bombeiros e um médico, ou era invertido, 2 médicos e um bombeiro. E assim, eles foram os primeiros a chegarem, a prestarem socorro, e dali foi começando a chegar gente, ninguém sabia, ninguém tinha entendido, mas você olhava lá de cima, você não conseguia ver, porque era mato, mas a Kombi estava destroçada. Eu lembro que o meu cinegrafista, o Cacá Trovó, na época, ele desceu, ele foi com a ajuda de uma corda, com os bombeiros, mas a gente se perguntava, como é que sobreviveram? Gente, tudo assim, criança de 6 anos pra cima, 6, 7. Sem cinto, provavelmente. Tudo sem cinto. Não tinha nenhuma com cinto, era uma Kombi bem precária. E elas sobreviveram, tiveram sim alguns casos graves de traumatismo. Eu lembro que aquele dia eu passei o dia no vale, assim, você não tem acesso ao telefone, você não consegue entrar ao vivo. E você tinha que ir pra cidade para levar notícia, aí você tinha que andar coisa mais 1h30 até chegar na cidade mais próxima, que era São João. São Sebastião do Paraíso? Não. Na Barra, lá. São João da Barra? Perto da... São José da Barra. São José da Barra. Que aí chegava lá onde as crianças tinham sido socorridas e levadas pra lá, cara, assim. Era uma história... Eu lembro até hoje que eu fiz uma ao vivo de lá, depois que eu cheguei no hospital. E eu lembro que eu falei assim... eu não tenho como explicar, elas sobreviveram, contei como é que foi a história. Aí eu falei assim, o que todo mundo diz aqui é que foi um milagre. Aí eu lembro que tem uma editora que falava assim, vou dedar ela. Ela falava assim no meu ponto, né? Ela falava assim, não fala que foi milagre, porque nem todo mundo acredita em Deus. Eu falei assim, mas foi um milagre, porque eu tô aqui, eu tô vendo que era impossível, cara, alguém sobreviver. Eles terem sobrevivido, foi um milagre esse grupo de ciclistas, né? Que eles estavam ali pra andar de bike, ter bombeiro e ter médico ali. Gente capacitada para prestar o primeiro socorro. Eu vi muitos milagres. Muitos milagres. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, também cada um tem o direito de acreditar no que quer acreditar, né? Mas eu vi muitos milagres. Eu acredito em Deus e eu falei bem ao vivão mesmo. Eu falei assim, foi milagre sim. Ela berrando no meu ponto aqui, não fala que foi milagre. Foi um milagre, viu, ter acontecido. Aí eu falei assim, meu cinegrafista desceu, ele viu e ele voltou falando pra mim exatamente isso. Não tem outra palavra pra descrever esse acidente se não foi um milagre. Várias pessoas, né? Vários casos a gente chegou a noticiar que acidentes, né? Você fala, aquela região, infelizmente. É milagre. A pessoa só sobreviveu realmente por milagre. Tem a parte que às vezes nos marcam pelas coisas tristes, mas como essa, por exemplo, que são histórias boas de contar, né? Cara, é uma lembrança assim, no dia é um desespero, né? Você acompanhando o pai, mãe, a mãe chegando desesperada. Ai, minha filha tava na Kombi. Aquele sofrimento, você não sabe nem o que você fala. Porque eu tinha a lista ali, mais ou menos, sabia um nome ou outro, mas você acha que eu vou falar pra mãe? Eu falei, não, a autoridade fala, eles que são responsáveis, né? Mas é uma angústia sem fim. E aí depois a gente tem esse prazer de comemorar com eles também, né? Eu fiz eles lá depois no hospital, né? Aí já em Passos, que alguns foram transferidos para Passos, eles se recuperando. Alguns ficaram meses aí no internado, mas graças a Deus todo mundo sobreviveu. Diferente de uma outra matéria, não sei se você estava lá também nessa época, da tromba d'água. Essa teve uma repercussão nacional também. Tinham, inclusive, acho que as vítimas eram daqui, né? Uma vítima era daqui de Campinas, era daqui da região. Uma tromba d'água levou 6 jovens, né? Numa cachoeira, que foi apelidada também Cachoeira do Milagre, ela. A tromba d'água pegou e levou todo mundo. Eu lembro que aquele dia, nossa, você andava para chegar na cachoeira. E era esse esquema. Não tinha sinal de celular, você não conseguia falar com ninguém, você tinha que atravessar
um laguinho de carro, assim, né? Era baixinho, mas para até você chegar no local, todo mundo sem informação. Foi uma coisa muito louca, assim, comigo, que a hora que eu tava lá, a hora que a gente saiu um pouquinho, a gente conseguiu um pouquinho de sinal do celular, só que não o suficiente para fazer transmissão ao vivo, né? E aí eu recebi uma mensagem assim no meu celular, Gra, você sabe como é que era o nome do menino, gente? Eu não vou lembrar agora, mas se o Luciano, por exemplo, tá entre as vítimas, aí eu falei, nossa, não sei por quê. Ele era um conhecido meu lá de Pratápolis, da família da minha mãe. Eu conhecia ele, nunca fui amiga, e ele era uma das vítimas. E eu soube só porque a menina me mandou uma mensagem. E aí eu comecei a investigar, comecei a olhar no Facebook, né? E aí ele era, coitado, ele acabou falecendo naquele dia, e acho que foram 4 homens e 2 meninas que faleceram. Eu não me recordo. E tinha uma vítima desaparecida, né? Né? Ficou uma vítima desaparecida que ele foi aparecer 3 dias depois, no dia de Natal, andando na casa dele. Ô, Minas Gerais é É o quê? lenda, né? Milagre, né? É milagre, é milagre. E tem gente que não acredita, né? Tem gente que não Cara, acredita, surreal mas tudo essas bem. histórias. Mas tem histórias que assim, a gente conta com alegria, comemora junto com a família. E aí essa era a minha briga. Dá para ser objetivo? Não, somos subjetivos. E eu acho que é realmente esse olhar que cada um tem diferenciado do fato. Não são fatos diferentes. É um olhar diferente do mesmo fato. Ai, tô quebrando aqui. Calma aí. Então não dá para você achar que, senão toda a matéria seria igual, né? Todas as reportagens seriam como receita de bolo. Se a gente então, não conseguir passar um pouquinho da nossa emoção, né, no nosso texto ali, não vai valer de nada. cada olhar, eu acho que isso é um grande diferencial, né? E é o que está em falta hoje também, eu acho que na nossa profissão, né? Porque se engessou demais, aí depois perceberam que não ia dar mais certo isso. O jornalismo mudou muito. Mudou. E como? Aí, então, tira essa atadura toda, deixa mais livre. Só que como deixa mais livre? Se uma nova geração de jornalistas foram induzidas, foram talvez, né, disciplinadas a serem mais presas, né, quadradinhas. E o cara tá ali, o repórter tá ali, é justamente para sentir, para poder transcrever o que ele tá vivendo, né? O Vinícius Donola, que é um jornalista também, ele fala muito sobre a anestesia reversa. Você já sentiu isso? Que nada mais é do que assim, quando eu era mais jovem, não sei se com você era assim também. Quando eu era mais jovem, eu queria ver sangue, eu queria ver os corpos, eu queria ver tudo, eu queria estar ali em cima da coisa acontecendo, porque eu estava na ânsia, no começo da minha carreira, no começo da minha profissão, então eu não queria perder nenhum detalhe. Hoje, se falar para eu ver um corpo, eu falei assim, não, eu já vi tanto, sabe, assim, para mim, eu me tornei muito mais sensível ao decorrer da minha experiência profissional, porque no começo eu não ligava muito, mas agora, acidente com criança, qualquer acidente é trágico, é triste, assim, é péssimo pra gente chegar na mãe do cara que tá morto, ele falou assim, quer dar uma entrevista? É triste, essa parte do jornalismo é péssima. Mas enfim, faz parte, né? Mas você sei disso, que ao passar dos anos, da sua experiência, você se tornou mais sensível? Porque deveria ser o contrário, se for parar pra ver, né? Porque a gente já viu tanta coisa, mas será que ainda um negocinho assim mexe? Eu acho que a maturidade, né, que a gente vem com o tempo faz a gente pensar dessa maneira. Porque aquele entusiasmo do início da carreira, realmente a gente acaba deixando, às vezes, até sobrepor a algumas questões. Mas eu acho que quando a gente vai passando o tempo e a gente vai entendendo muito mais da vida, como pessoa mesmo, não como profissional, a gente começa a pensar de uma outra forma, assim, realmente criam várias sensibilidades. No entanto que muitas pessoas na nossa área, amigas nossas, inclusive, desenvolveram problemas com ansiedade, crise do pânico, tiveram que abandonar a profissão por um tempo, porque eu acho que é justamente nesse momento que chega esse choque da maturidade. Que você não quer, mas eu ainda trabalho nisso, como é que eu faço? E não tem uma receita, né? Não tem nada que você possa falar para uma pessoa que talvez queira começar nessa área. Não tem o que dizer.
né? Ela vai ter que passar por todos esses processos. Eu sempre pedi para Deus não deixar com que eu me acostumasse com aquilo, com que eu achasse que ver um corpo era normal. Não era, nunca foi, nunca vai ser. É uma vida, é uma pessoa. Ah, mas é bandido. É uma vida. Tem uma história. Tem mãe, tem pai, tem uma história. Eu vou confessar aqui pra você, viu? Eu, quando era bandida, não rezava, não. Eu falei, Não, não rezar. agora, Não quando era rezar. algum outro corpo que eu via ali, eu até rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso. Você vai com Deus, filho, vai com Deus. Mas bandida, eu falava, oh, Deus, preciso rezar. Não rezar, mas assim, eu trabalhava isso em mim para não tentar banalizar a morte. Mas acaba que muitas vezes é inevitável. É inevitável, né? É claro que assim, algumas questões nos tocam mais que outras, né? A gente fez amigos nesse mundo, né? Amigos policiais, perdemos amigos policiais. Claro que isso nos abala muito mais, muito mais. Eu vi um posicionamento de uma jornalista recentemente que me causou ânsia. Ânsia. Essa é a palavra. Nem sei o que é, mas em mim também causa. Ela disse a seguinte frase: temos que parar com essa mania de achar que polícia é sempre bom e bandido é sempre mal. Ai, tadinha dela. Polícia pode errar. Pode. Tem muito criminoso vestindo farda, disfarçado no meio dos policiais, né? Mas não é a polícia que é criminoso, é o criminoso que tá ali no meio. É o criminoso que quis. Ele estudou, ele passou no concurso, ele entrou na polícia de propósito, em função do crime. A gente sabe que isso acontece. Hoje tem muitos, no entanto que tem uma inteligência da polícia trabalhando fortemente na seleção para não deixar bandido entrar na polícia. Mas um ou outro às vezes acaba passando. Então tem polícia que pode errar? Pode. Agora o bandido nunca vai ser bom. Não existe um bandido bom. E ela diz que sim, que existe. Então, algumas inversões de valores acontecem muitas vezes, por parte até da mídia, que hoje me faz muitas vezes repensar. O pessoal te pergunta muito isso. Assim, você acha que, vamos supor, a Globo, a TV onde você trabalha é tendenciosa? Acho que tendenciosa, eu acho que toda TV tem uma linha editorial. Essa era exatamente a minha resposta. Eu penso assim, depende do editor que está ali naquele momento, ele que vai dar o tom da matéria, se ela vai ser tendenciosa ou não, porque às vezes não é o mesmo posicionamento da emissora, muito menos do repórter. Muito menos do repórter. Mas eu acho que toda TV tem uma linha editorial. A Globo tem a linha editorial dela, que está clara, objetiva para qualquer pessoa ver. Basta você querer enxergar. Eles têm essa linha editorial. A Record tem a linha editorial da Record. O SBT tem a linha editorial do SBT. Então, nenhuma TV eu não vou dizer que TV é parcial, não é isso. Mas nenhuma TV é isenta de linha editorial. E de julgamentos, né? Porque Todas cada têm. um vai compreender e entender o assunto de uma maneira. Se eu for fazer uma matéria para a Record e uma matéria para a Globo, de um mesmo fato, se for uma questão de um factual, por exemplo, são duas matérias diferentes. Então, duas matérias diferentes. Às vezes você até vai parar para pensar se é a mesma matéria. São duas coisas diferentes, porque a linha editorial é diferente. E eu acho que tá tudo bem, você escolhe a linha editorial que mais te agrada e você assiste aquela emissora. Né? Eu acho que não tem nada errado nisso. Mas uma coisa que eu acho que a gente poderia assim, deixar bem claro, né? Que eu trabalhei na Globo, na IPTV, e nem sempre o posicionamento que eles queriam era o meu. Mas eu era julgada e apontada como se eu fosse do lado deles. E de alguma forma eu tentava sempre deixar claro que o meu posicionamento era diferente. Eu estava ali do lado de quem estava para nos proteger, do lado da polícia. Não que polícia todos são bonzinhos, não que a gente tem que defender todos eles, eu também não concordo, eu também acho que não é por aí. Mas, vai lá, 80%, 90% das ocorrências que a gente pegava era aquilo, porque eu tava vendo, não tinha como eu escrever outra coisa. Aí chegava na edição, mas foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Mas nem sempre o formato que ia pro ar dava a entender aquilo.
E a gente pagava o preço como repórter por trabalhar na Globo. Ah, Globo fascista, Globo isso, Globo aquilo. Nossa, quanto xingamento, quanto puxão de cabelo eu já não levei, gente. Era cuspida na cara, pedra, gente parando no meio do ao vivo e apontando o dedo pra você. Eu vou te pegar, que não sei o que lá. Quantas vezes não tivemos que sair correndo? Sair correndo. Eu já tive que pular muro, portão, pra poder me esconder. E chegou uma época que eu andava com um spray de pimenta, assim, ó, do meu lado, na minha cintura. Me achava polícia também, né? Porque as pessoas não conseguiam separar, né? Não conseguiam dividir uma coisa da outra. Que eu era uma profissional trabalhando para uma emissora. Eu estava sendo paga para poder levar a matéria, mas não era o que eu acreditava, o que a Grazi, pessoa física, acreditava, né? É complicado você dividir isso na cabeça dos outros, né? Aliás, as pessoas entenderem essa divisão. Não entendem, né? Eles acham que você faz parte daquele grupo, então você condiz com o que aquele grupo tem por ideologia, Não né? é? Aí vai a questão do profissional saber, talvez, quero trabalhar nesse lugar, não quero trabalhar nesse lugar, né? Não condiz não vai rolar, né? Muitas vezes não é nem do querer, viu, Ju? Eu falo por mim, assim, que eu queria muito trabalhar na IPTV, porque IPTV era a emissora, assim, né? E era uma coisa que eu almejava desde pequena, desde sempre, assim, que eu queria trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que eu não me encaixava tão bem quanto eu esperava. Mas, assim, foi um processo, porque eu também não queria largar a mão, eu não queria sair dali, porque aquilo era minha profissão, aquilo era que eu sabia fazer todos os dias. E aí você vai pedir a conta, você fala assim, ó, não quero porque vocês pensam diferente de mim, só que ao mesmo tempo eu dependo daquilo. É uma coisa complicada aquilo. Até que no meu caso, né, no meu caso, eu nem lembro mais, nós estamos em 2022? 2022. 2021, não, 2019, Eu acho que 20, foi 2020, 20, 2020, teve uma demissão em massa lá, eles dispensaram algumas pessoas, foram acho mais de 30 pessoas, e eu saí. E no começo eu achei que ia ser o fim do mundo, depois eu vi que, puta, que peso, sabe? Assim, ninguém mais me xingava na rua, ninguém mais me apontava, mas ao mesmo tempo, nossa, você saiu da TV? Eu falei, saí. Mas assim, foi uma baita experiência, eu não cuspo pra cima, assim, foi um Tudo lugar... é aprendizado, né? Exatamente. Foi um lugar que eu cresci, que eu amadureci muito, como profissional, porque você tá desse lado de cá é diferente, né, Ju? Acho que quem vê a gente pela TV, assim, pode falar, nossa, lá É muito trabalha na glamour, TV. né? É muito glamour. Não tem, viu, gente? Não tem nenhum Não. glamour. Se vocês quiserem trabalhar em TV, vocês não vão ganhar muito dinheiro e vocês não vão ter glamour, tá? Não. Já começa por aí. É gratificante. Eu amo a minha profissão, não trocaria por nada, mas não tem nada de glamour. Nada. É Exatamente. perrengue o tempo todo. E quem entra na profissão querendo glamour, a gente já percebe que não se sustenta, não fica porque não vai rolar. Apesar de ser um jogo de ego, né? Porque existe isso muito dentro da TV. Ai, sou mais bonita. Ai, minha unha tá melhor. Ai, meu cabelo tá mais hidratado. Ai, eu apareci mais vezes no Nacional. Ai, eu fiz mais matérias durante a semana. Isso tem alguns espíritos de porco, né? Tem. Apesar de ter esse ego, tem um lado bom também, porque a gente faz amizades pra vida. Pra vida. O jornalismo me trouxe, assim, lembranças, memórias, pessoas, experiências, até o namorado, né? Então, né? Pois é, né, Grazi? Exatamente. Namorado, marido, né? Acontece, namorildo. Então, assim, eu só tenho no meu a caso agradecer. também, né? Pois No meu caso também acabei conhecendo o meu excelentíssimo trabalhando, né, na profissão. Porque eu só ficava em delegacia, né? Eu só conhecia polícia e ladrão, gente. Era isso que eu conhecia, né? Os ladrões já chegavam e falaram, tia, o lado de lá não me arruma um gole de agradava, água né? pra mim. Então eu acabei vindo pro lado de cá, né? Graças a Deus. Mas é uma profissão que a gente tem que exercer por amor, como todas as outras, né? Um médico, todas as outras. Acho que quando você faz sua profissão com amor, independente do que ela vai exigir de você, você vai fazer isso de uma forma mais leve, né? E quem te vê, quem acompanha o seu trabalho, se é uma confeiteira, qualquer coisa, né? Você vai ter sucesso naquilo. Eu gosto de uma frase que eu gosto de falar assim, que eu tenho certeza que eu nasci para isso, para me comunicar, para fazer jornal,
podcast, apresentadora. Eu nasci pra isso, eu gosto, eu amo o que eu faço, né? Mas tem se transformado muito, né, Ju? Do que a gente aprendeu lá no passado, o conteúdo mudou. Hoje em dia, um celular faz tudo. Substitui um repórter, um cinegrafista. Hoje em dia, você vê que nem no Jornal Nacional mais eles estão tão preocupados com imagem. Esses dias eu estava assistindo uma baita de uma imagem de um celular mal gravado, o cara na casa dele, ele próprio filmando, ou seja, eles já não mandam mais equipes. Então, assim, a coisa tá se degradando num ponto que, onde é que nós vamos parar? Degrada mesmo, porque eu acho que uma reportagem, ela é feita a várias mãos. O jornalista, o repórter que está ali entrevistando, escrevendo a matéria, ele tem o olhar dele. Mas o olhar do cinegrafista é muito importante. Porque, às vezes, a matéria xoxa, chata, que você não sabe por onde começar, uma matéria trivial, aquelas de Páscoa, de começo de chuva, começo de inverno, que são aquelas matérias repetitivas, né? Que todo ano tem a mesma matéria, o cinegrafista, de repente, ele vai lá e vê uma imagem que salva a sua matéria. Então, você tá lá pensando, como é que eu vou começar essa matéria? Esse ano passado eu já comecei assim, o outro ano eu comecei assim, já falei isso, como que eu vou começar? E, de repente, o cinegrafista vem e fala, vem cá, olha essa imagem que eu peguei aqui. E aí você vai ver, tipo, um frio, sei lá, uma matéria de frio. Aí tá lá a mãe colocando o cachecol na criança de um jeito, assim, diferente. Pô, tá ali, eu tenho o início da minha matéria. Eu tenho um enredo da minha matéria todo ali, pelo olhar do cinegrafista, o auxiliar. Às vezes o cinegrafista tá ali fazendo a matéria, imagem trivial também, que todo ano faz. E, de repente, o auxiliar virou pro lado, viu alguma coisa. Chamou atenção. Aqui. Então, assim, é uma pena realmente a gente ter esse avanço tecnológico, que para mim não é um avanço nenhum, acontecer, porque a gente está perdendo qualidade. A gente só está enfiando informação goela abaixo nas pessoas. Você não tem mais qualidade. Você não tem mais uma matéria poética. O conteúdo tá pobre, né? O conteúdo pobre. O conteúdo é pobre, a escrita é pobre. Você não tem uma matéria, assim, que a Sandra Passarinho. Gente, às vezes eu parava para ouvir o off daquela mulher, o primeiro off, eu falava, de onde essa mulher tirou isso? Tanta inspiração. De onde saiu isso? E aí depois eu fui ver, ela tinha uma equipe que trabalhava muito com ela, muitas coisas o cinegrafista captava. Eu falei, Sandra, então, a imagem ali, o olhar do cinegrafista é um casamento que tem que ser perfeito entre repórter e cinegrafista. E às vezes o que a gente vê é repórter metidinha, chatinha, que não dá bola pro cinegrafista, repórter que trata o cinegrafista como o Zé Ruela da equipe. Ah, não, vem cá, filma aqui, faz ali. Sabe dar ordem. Não. E os cinegrafistas são os mais antigos. Hoje eu aprendi muito com o cinegrafista. Muito. Então, infelizmente, algumas gerações mais novas, levadas pelo tal do glamour, acabam deixando a profissão um tanto quanto a desejar, assim. E esse avanço tecnológico, essa exigência da pressa por conta da própria internet, porque hoje a internet noticia tudo muito rápido, né? Então você precisa também noticiar muito rápido, você não tem tempo para produzir uma matéria, para escrever algo que realmente vai agregar. Às vezes romantizar ou interpretar, ou levar mais conteúdo mesmo, informação, mas leveza para notícia. Mas aquele nariz de palhaço bonito, gostoso, numa matéria, né? Que é aquela cerejinha do bolo. Hoje em dia uma frase já é a notícia. Então assim, infelizmente, eu acho que a gente tá perdendo muito, assim. Eu perde muito. Atualmente, como todos sabem ou não, né? Eu tô fora do jornalismo nesse momento. Tô trabalhando como assessora de imprensa na Câmara Municipal de Paulínia, só que eu nunca deixei de me atualizar, assim, de ficar vasculhando podcast, informações que levassem a eu ter opiniões sobre esse assunto. Eu acho que também o jornalismo caiu muito. O jornalismo, infelizmente, não sei nem se existe mais aquele jornalismo do passado. Hoje em dia são informação, assim, a toque de caixa, né? O que aconteceu hoje, daqui a pouco já é esquecido, enfim. Mas eu tô fora do jornalismo,
mas eu continuo fazendo o que eu amo, que é me comunicar. Então, às vezes eu sou mestre de cerimônia, eu sou apresentadora, eu continuo fazendo o que eu gosto, que é isso, tá na frente da câmera, não por glamour nem por ego, mas porque realmente eu acho que eu nasci pra isso. E você também, né, Ju? Não é à toa que hoje ela é minha entrevistada. Nunca tive do lado de cá, É. né? Primeira vez. Mas eu acho que a comunicação é algo fascinante. E é algo que está em falta. Hoje a gente tem vários problemas porque as pessoas não sabem se comunicar. A gente tem briga no trânsito que termina em morte porque as pessoas não sabem se comunicar. A gente tem separação de marido e mulher em casa porque as pessoas não sabem se comunicar. A gente tem briga no trabalho porque as pessoas não sabem se comunicar. E com a pandemia piorou. Piorou. Ninguém conversa com as pessoas, ninguém conversa com ninguém. O diálogo que resolve tanta coisa não existe mais. Aliás, essa é uma necessidade que eu venho percebendo, que as pessoas precisam aprender a se comunicar. Ninguém fala, ninguém o que conversa. sente, né? O tal do sentimento ficou escondidinho ali. Ninguém para ouvir o outro, né? A gente tá com muita pressa. A gente quer, tá, fala, tá, beleza, tá. E você sai fazer outra coisa. Isso não é conversa, as pessoas não conseguem mais sentar, tomar um café, conversar, passar aquilo que ela sente, passar a ideia que ela quer. E quando às vezes ela tem tempo para fazer isso, desacostumou tanto que não consegue fazer. Então, eu acho que a comunicação não é só pra gente que trabalha em TV, em rádio, né? Não é. É pra todo mundo. Aliás, é o primordial, né, gente? Se você não se comunica, você morre quando você é bebê ainda. Se você não se comunicar quando você é bebê, você morre de fome, de frio, né? Então, a comunicação é essencial e as pessoas não estão sabendo se comunicar. Que bom que existe espaços como esses, né? Podcast que veio aí revolucionando, acho que essa coisa da comunicação, que é justamente isso, pra gente sentar e bater papo e conversar e colocar as histórias em dia, relembrar casos aqui. Nossa, eu adoro isso. Pra mim, viajar no tempo, assim, falar, caramba, tanta coisa que eu já vivi. E tem muitas outras histórias, né, Ju? Hoje a gente não vai conseguir falar de todas elas, mas quem sabe a gente faz uma seleção de novos 20 anos de amizade, né? Demora pra gente poder... Nossa Senhora! Olha, eu tinha separado um monte de coisa aqui pra gente falar, não dei conta de falar tudo, porque o famoso caderninho, gente, ó. O jornalista que se preze tem caderninho de anotação. Eu tenho uns par lá em casa. Tem que ter. Pra fazer as anotações, né? Mas é isso então, minha amiga. Foi muito obrigada. Muito foi gostoso. Legal, né? Sempre bom conversar com você. Né? Eu digo mesmo, é recíproco. Foi um prazer realmente estar aqui. Esse projeto já decolou. E é exatamente isso. É esse tempo da gente parar e conversar com as pessoas. O podcast acho que vem com essa cara, com essa roupagem, né? Do que ser apenas um telejornal, um noticiário de meia hora que você vai só consumindo informação. É você sentar, às vezes tá no carro, indo pro trabalho, parado no trânsito, ouvindo e ter esse momento de bate-papo. E a minha ideia, assim, principal, na verdade, era trazer essas coisas dos bastidores, né, das curiosidades, porque eu não sei você, mas tem muita gente que me para na rua, assim, às vezes me reconhece, às vezes fala assim, mas e aí, como que é na TV? Como que é? Me conta. E ele é assim mesmo, tal pessoa? Ele é daquele jeito? E ela, é chata ou é legal? Como é que foi aquela matéria? Então, o que eu percebo é que as pessoas, independente do assunto, de que época que foi, as pessoas têm essa curiosidade. É isso que eu queria trazer um pouquinho, sabe? Ouvir quem de fato esteve lá, trazer essas curiosidades, essas coisas, porque tem muita coisa boa, como a Ju já falou, tem muita coisa triste, como a gente já comentou aqui, né? A gente tem assim, se a gente começa a falar, vai que vai, então vamos tentar fazer mais um para depois a gente ticar algumas coisas assim. Tem muita história para contar. Muitas tragédias, infelizmente, que a gente acompanhou, né? A gente acabou se especializando mais no mundo do crime, né? Mas tem muita coisa boa, mas tem muita coisa legal, muitos perrengues interessantes. E do dia a dia, gente. Já teve pomba, fez cocô na minha cabeça. Já
cortei os supercílios, o cachorro me deu uma mordida no meio da matéria, viu? Tudo ao vivo, assim. É tanta coisa que acontece Já com a ficamos de gente. a pé, porque a viatura furou os 4 pneus, com a armadilha que era pra polícia, e a gente passou e ficamos a pé. Nossa, já perdi sapato Várias no meio de coisas. tiroteio. Essa daí é uma boa história, depois eu vou contar ela. Várias histórias. É. Mas Mas é sobrevivemos isso. a todas elas, estamos aqui. Exatamente. Aos trancos e barrancos do jornalismo, né? A gente reclama, mas no fundo é vibrante, assim, poder lembrar e falar assim, eu passei sim por tudo isso, eu vivenciei e foi ótimo. E graças às orações da minha mãe também, porque eu falo pra você, viu? Bichinha rezava ali, eu na madrugada, à noite, e ela Tem que ter, só no senão terço lá, porque tem muita proteção, senão nós estamos enrolados. é muita proteção, muito amor. Então, Ju, foi um prazer mais uma vez, muito obrigada. Prazer foi meu, que agradeço. Me chame quando quiser. Isso aí. Chamarei. Vou providenciar outro episódio aqui. Gente, é isso. Até o próximo episódio, então. Valeu.